Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Põe tua mão comigo aqui, diga viva, viva o Senhor. Amém. Podem todos se sentar. Graças a Deus, podemos dizer, como diz o salmista, até aqui nos ajudou o Senhor. Para você que está com essa liberdade, como é bom a liberdade, não é, irmãos? Como é bom você não ser privado de alguma coisa. Liberdade é um preço, é algo que não tem preço realmente. Então, para você que pode estar saindo sem risco e pode estar aonde você quer estar, isso é muito importante, muito bom. E para você que por um motivo justo ainda não pode estar, da mesma maneira, até aqui nos ajudou o Senhor. Você está bem, sua família está bem, você está abençoado, guardados, com menos um pouquinho de trabalho, mas tem coisas pior do que isso ao nosso lado. Tem pessoas passando por situações muitas vezes pior do que a que nós estamos passando. Então, em tudo, damos glórias a Deus. O texto que eu quero ler hoje aqui está em Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Colossenses, capítulo 4 e versículo 7 em diante. Eu quero, dentro da obediência à visão de Deus, não pretendo escavar a pepita, mas estarei trazendo aqui um entendimento, fazendo um paralelo um pouquinho com essas questões que eu vou ler aqui. Tíquico e Onésimo são enviados a Colossos, saudações finais. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Justamente com Onésimo, irmão amado, fiel, que é também dos vossos, eles vos farão saber tudo o que passa por aqui. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebemos mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, e os que são servos de Jesus Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserve firmes, perfeitos e consumados em toda a verdade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Amém? Amém. Pode se assentar. Quero falar um pouquinho disso aqui, sabe por quê? Como eu disse aqui, nós estamos melhores do que muitos em volta de nós. Não precisamos sair e atravessar o Mediterrâneo. Não precisa atravessar o Pacífico. Aqui mesmo, por via terrestre, você alcança povos que estão pior do que nós. Você encontra nações que estão pior do que a nossa. E você encontra profissional da sua área que está pior do que você. Então você é considerado um privilegiado na altura em que você se encontra na caminhada de vida. E essa altura onde você está, o mais interessante são duas coisas. A primeira é que quando chegamos onde estamos, esquecemos de quem nos ajudou a chegar até ali. Essa é uma delas, que infelizmente nós esquecemos disso e não lembramos de honrar estas pessoas.
Ninguém chega ao topo, ou ninguém chega aonde quer ou onde já está, sem que ninguém tenha colocado o braço, a mão, dinheiro, tempo, investimento, conhecimento, para que tal pessoa alcançasse este patamar que hoje você pode dizer: eu sou um privilegiado da forma que eu vivo, comparando com as coisas que estão ao meu redor, eu estou melhor do que uma multidão, sim ou não? Então, quando olhamos para o relato do apóstolo São Paulo, que ainda preso, ainda sob julgo do governo romano, ainda sendo em parte investigado, já como preso, para ver se encontrava de alguma forma vestígios para o condenar publicamente perante César, porque Paulo já havia escapado do fórum, vamos dizer assim, na jurisdição do seu país, como judeu, mas ele, como dupla nacionalidade, tinha o direito de recorrer a uma instância superior, que seria o César. Então era a última carta de Paulo que ele podia usar. Paulo estava ali nas mãos daqueles homens que detestavam, não era o Paulo, eles não tinham nada contra Paulo, mas eles tinham contra o evangelho que Paulo pregava. E o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que ia de encontro aos interesses, preste bem atenção, não ia de encontro ao que eles pregavam, não era só isso. Ia de encontro aos interesses, feria os interesses financeiros e outros interesses. Então, Paulo precisa ser preso, precisa ser condenado. Mas quando o evangelho, ou quando uma pessoa está privada da sua liberdade, o evangelho não está. O evangelho é uma palavra livre. Ela pode ir de norte a sul, e já está provado isso desde a época do apóstolo Paulo, que na época era somente a Torá e poucos vestígios do Novo Testamento, mas não estava de maneira nenhuma presa junto com Paulo, ela estava livre. Então, quando Paulo escreveu aos Colossenses, nós vamos entender por que ele citou nomes de pessoas que ajudaram ele na caminhada e que fez dele ser o apóstolo Paulo, porque às vezes olhamos que aquele que nos ajuda é aquele que nos dá as mãos para nos puxar acima um pouquinho, mas às vezes aquele que dispensa um trabalho que você tem que cuidar daquela pessoa, você tem que trabalhar sobre aquela pessoa, também está cooperando para que você cresça. Não só o que te puxa, mas o que te dá trabalho também, porque se não tivesse ele, provavelmente você não seria esta pessoa de experiência, de maturidade que você é hoje, sim ou não? Viva! Então, Paulo, ali naquele momento melancólico, sombrio, sozinho, mas não depressivo de maneira nenhuma, ele escreve aos Colossenses e começa a citar vários nomes de heróis, vamos dizer assim, vou classificá-los de heróis, porque foram homens que passaram pela vida do apóstolo, passaram pela vida da igreja primitiva e caíram no esquecimento, principalmente daqueles que usam da arte da pregação. Porque é mais fácil falar daqueles que têm mais coisas, mais feitos. Mas aqui não se mede pela quantidade, mede pela intensidade dos feitos. E Paulo faz esse reconhecimento e escreve uma carta para a Ásia Menor e manda uma carta para que eles possam entender, da Grécia até no final da Ásia Menor, onde estavam aqueles que cooperaram, ou porque uma pequena parte dos que cooperaram com ele nesta caminhada, ele cita um pequeno, que quase ninguém fala nele, que é o Tiquico, ou Tinico, tem tradução que traz Tinico, outras traz Tiquico. Essa aqui eu tenho as duas traduções aqui. Então, quando ele traz Tiquico, quem é esse tal de Tiquico, meu Deus? Tinico, quem é esse homem?
Ele não é um apóstolo Pedro, ele não é um apóstolo São João, ele não é um dos grandes que escreveram os profetas, não, mas ele foi um homem que ajudou na caminhada do evangelho para que nós estivéssemos aqui hoje. Quando olhamos, Paulo diz: encoraja uns aos outros falando da palavra. Vou explicar isso aqui, irmãos, porque um grande erro nosso hoje é tentar aconselhar as pessoas com o nosso testemunho. É eu querer que você viva as minhas experiências, ou não deixar que você conte as suas, porque eu vou só simplesmente te falar uma frase: eu já vivi isso. Mas agora quem está vivendo é você, e é necessário que você viva, tira as suas experiências e as suas conclusões. Então eu vou parar um pouquinho para te ouvir e já vou logo colocar as minhas experiências para abafar. Paulo disse: ô Tiquico, quando chegar lá, anima os irmãos, encoraja os irmãos falando da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele pegou uma multidão e pregou de costa. Isso é interessante. Em Lucas 9, 23, Jesus começou a falar num sermão ali no Monte das Beatitudes, Sermão da Montanha, e ele começa a pregar de costa, e foi engrossando o caldo, ele foi engrossando a palavra e colocando mais compromisso na palavra. Quando ele virou, o povo tinha ido embora, ficou 12, e ele falou: e vocês também não querem acompanhar eles também não? Pedro falou: posso falar? Sim, Pedro. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O Senhor disse para ele então, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me siga. Exemplos do nosso Senhor, exemplos da palavra de Deus. Isso cura, isso levanta. Ô Tiquico, chega lá e encoraja os irmãos, porque eles estão em parte um pouco oprimidos, porque sabem que eu estou aqui na prisão. Porque procura saber como é que eles estão, anima eles e fale para eles como eu estou aqui. Segundo, ele diz para Onésimo, companheiro de Tiquico: vai lá, Onésimo. Mas quem é esse tal de Onésimo, senão aquele escravo fugitivo, que roubou o patrão, fugiu para fazer as suas viagens na Europa e acabou caindo preso, e acabou chegando na mesma cela que estava o apóstolo Paulo. E Paulo o evangelizou, converteu ele, tocou no coração dele, mostrou para ele o que hoje nós temos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram todas novas. Então ele usa a palavra para ele e fala: Onésimo, ainda tem chance para você. Filemon é um grande homem de Deus, você o roubou, você traiu ele, você merecia a morte, porque o escravo que rouba merecia a morte naquela época, mas você será perdoado e ele receberá você novamente como um irmão, principalmente porque eu vou dar um aval aqui para você, que você agora é um servo de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram todas novas. Escravo fugitivo em servo ungido. Só Deus pode fazer isso, sim ou não? Pegar algo que é inútil, pegar a inutilidade e transformar em utilidade. Pegar algo que é escória, que é rejeitado por todos, que ninguém quer mexer, que a sociedade diz: isso aí é resto, isso é fundo de cadeia, isso aí é só para dar trabalho, despesa para o Estado, isso aí ninguém quer, isso não vale nada, é inútil. Só que o nome Onésimo significa útil. Paulo confiou no que era Onésimo, mas Onésimo significa útil.
se Deus entrar aqui, vai restaurar essa inutilidade, vai virar utilidade. E de escravo fugitivo se tornou servo. Agora Paulo escreve aos Colossenses e diz: estou enviando aí Onésimo, o meu irmão amado, junto com Tíquico. Ele mostrará para vocês como é a vida do outro lado aqui, e também vai animar vocês. Recebei-o o tal. O reconhecimento faz parte da vida do ser humano. Infelizmente não usamos muito, mas é algo fortíssimo que corre no sangue. Quando você reconhece alguém, não precisa bajular, não precisa abrir tapete vermelho, não é preciso citá-lo em todos os seus escritos, mas de vez em quando é muito importante massagear o ego, porque isso faz bem para nós. Você chegar à pessoa e falar: olha, muito obrigado, eu devo para você, apesar que nós não devemos nada aqui nessa terra, porque aqui tudo se paga, mas é força de expressão de gratidão. Olha, eu devo, se não fosse você ter me dado aquele trabalho, rapaz, gastei com você um dinheiro, gastei com você 2 anos, gastei com você 3 anos, mas olha o obreiro que você virou, olha como você está fazendo com o evangelho. Ele também te ajudou, não só aquele que financiou para você, para que você chegasse onde você chegou. Ah, pastor, abriu os caminhos, veio ali e me ajudou e fez isso. Não, tem o mesmo valor daquele que te deu o trabalho. Quantos conseguem entender? Viva! Paulo escreveu para ele também, não dá para citar todos, mas Paulo escreveu para um. O homem causou uma divisão violenta na igreja primitiva. Quem confia em pessoas que provocam divisões em qualquer lugar, ninguém, de maneira nenhuma, não dá confiança para uma pessoa que provoca isso, seja no trabalho, seja na escola, seja na corporação, seja na igreja, seja na amizade. Se a pessoa ele é um divisor, você já começa a colocar um pé atrás naquilo que você fala com a pessoa. Isso é normal. A Bíblia fala de Marcos, sobrinho de Barnabé. Paulo e Silas, depois Paulo e Barnabé, na viagem, a primeira viagem foi com Barnabé, Paulo separou, e ele disse: vamos então pegar um apoio familiar na ilha de Chipre, que você é de Chipre, é natural de lá, a sua família nos recebe e nós começamos a pregação do evangelho. Quando Marcos, sobrinho, viu o tio indo em direção das ilhas gregas para chegar ali e começar a pregação do evangelho, ele falou: estou dentro. De quê? Do barco. Estou dentro. Mesmo que eu não vá para pregar, mas eu vou de carona para visitar meus parentes. Paulo falou: não dá não, vai não. Ele falou: vou, não vai não. E porque ele viu, irmãos, o homem de Deus, ele tem visões adiantadas. O futuro é sobre aquilo que ele está vendo hoje, não o que ele vai ver daqui a pouco. Ele tem o que nós chamamos de tato, que é a visão adiantada. Ele sabe o que vai acontecer antes. É como aquele ditado que as pessoas mais velhas falam: toda água corre para o mar. Então já sabe o que vai acontecer caso Jesus não atravesse a frente desta pessoa. Marcos foi contra a vontade e na primeira confusão, vamos falar assim, a primeira disputa que eles tiveram, Marcos voltou como Paulo havia pensado. Voltou porque não era para ter ido. Não tinha força, era fraco. Então diz a Bíblia que: Marcos, levante aquelas pessoas que estão caídas no seu caminho, porque esta foi a obra que Deus fez na sua vida. Você caiu e você levantou, você dividiu a primeira viagem missionária. Na segunda, Paulo vai com Silas e Barnabé vai com Marcos. Você fez algo que ninguém fez, aparentemente super negativo, mas você teve a chance de reconhecer. Agora eu escrevo e estou te ordenando: vá, consola os irmãos, aqueles que já caíram. Levanta eles, dê a mão, fala: não, ainda tem chance para você. Sempre levantem aquele que caiu na sua frente. Não passa deixando ele caído, não. Amém?
As fraquezas dele provocou aquela divisão. A Bíblia fala em Provérbios 24:16 uma coisa interessante. O justo cairá até 7 vezes, e até 7 vezes o Senhor o levantará, mas o ímpio continuará prostrado. Por quê? Peraí, pastor, mas o justo cairá, pode vir a cair até 7 vezes. Você sabe por quê? O justo não cai deitado, o justo cai em pé. Essa que é uma das razões. Se você é servo de Deus, por um motivo ou outro você transgrediu a lei, por um motivo ou outro você pecou contra o evangelho, você pecou contra os sacramentos, você negligenciou alguma coisa que Deus falou com você, e você se julga caído, levanta hoje, porque não precisa ninguém pegar na tua mão para levantar, ninguém, porque o justo cai de pé, e o Senhor disse em Provérbios 24:16, pode cair até 7 vezes, não é que você deve cair, mas se cair até 7 vezes, o Senhor diz, durante 7 vezes, eu te levanto, porque você é justo. Mas os ímpios não são assim. Marcos vai lá, mostra para eles que você levantou, que você caiu, mas que você levantou. Paulo escreve para Marcos, mas ele escreve um outro, Epáfras, o homem da comunhão, batalhem uns pelos outros através da oração. Quando eu oro por você e você ora por mim, gera a comunhão. Quando somente eu oro por você e você fica só com um aparelho receptor, ali é uma intercessão. Não há comunhão, porque comunhão não pode ser unilateral. Comunhão tem que ser de um lado e do outro. Mas se eu oro por você e você ora por mim, pastor, eu não posso orar por coisas grandes quando ainda a minha fé está pequena. Então ora por coisas pequenas, e eu vou orar por aquilo que é equivalente à minha fé. Isso é muito simples, gera comunhão. Quando gera comunhão, o Senhor desce no meio daquilo. Em 1 Coríntios 11:26, o Senhor diz uma coisa interessante. Em 1 Coríntios 11:26, todas as vezes que comerdes este pão, ele falando da carne dele, e beberdes deste cálice, está falando do sangue dele, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso aqui é muito forte, isso aqui é uma comunhão com o Senhor no meio. Então, Epáfras, vai lá, levanta relógio de oração, coloca irmãos para orar por irmãos, equivalente aos problemas, às idades, aquilo que está passando, e levante o ciclo de oração lá no meio deles. E Paulo fala com Epáfras, porque, como se diz, aqui no nosso meio, você foi uma bênção. Mas ele escreve para Demas, ou melhor, ele fala sobre Demas. Aí a tonalidade até muda, não é verdade? A tonalidade muda quando escreve para Demas, falando sobre Demas. Ó povo que está em Colossos, acerca de Demas, vocês estão me perguntando sobre Demas, que era um evangelista, que andou comigo, que pregava, que era eloquente, que tinha conhecimento na lei e conhecimento nos evangelhos, que não teve medo, mas quando ele viu o mundo, ele amou mais o mundo do que a fé. Demas desviou do caminho e passou a seguir o mundo. Paulo diz a Timóteo, e avisa a Timóteo, olha, ele amou mais o mundo, cuidado com ele, caso ele aparecer por aí, ele deve aparecer com alguma coisa, com algum pensamento contrário, ele não é uma pessoa tão de confiança mais, porque ele abandonou o Senhor para servir o mundo. Isso é triste, muito triste. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios e Efésios também, que nós somos o templo do Espírito. Você olha para mim aqui, é um templo, eu não sou esse corpo, eu moro dentro deste corpo e você também.
Se você começa a entender isso, que você não é o corpo, você mora dentro do corpo, você vai valorizar muito o seu corpo, mas vai parar de idolatrar o seu corpo. Porque o problema de Jerusalém no Salmo 137 foi que eles adoraram mais a cidade do que o Deus da cidade. Por isso veio o povo da Babilônia e levou os cativos. Porque adoraram, ó Jerusalém, eu não durmo uma noite sem pensar em ti. Eles focaram tanto a cidade, o templo, e esqueceram do Deus do templo. Então, se nós somos o templo do Espírito, Deus habita dentro de nós, você vai valorizar muito o seu templo, mas vai parar de idolatrar e ficar investindo mais no templo do que em você. Senão você esquece de Deus. Foi assim que aconteceu com Demas. Cadê o pregador Demas? Cadê o irmão que louvava Demas? Amou mais o mundo do que Cristo e vendeu Jesus por algumas bagatelas de dinheiro que não dá para nada, traiu o Senhor muito menos do que Judas. Judas pelo menos pegou 30 moedas, justifica? Não. Mas ele pegou 30 moedas, preço do trabalho de um escravo bom, de braço forte. Mas a maioria tem vendido Jesus por uma migalhazinha qualquer. E nós encontramos no dia de hoje muitos Demas rodando por aí. Mas como tem Demas? O começo da minha fé foi importante. Eu até agradeço a Deus de eu ter visto algumas coisas, não que eu tinha vontade de desviar. A minha conversão, ela foi convertida mesmo, porque o caminhar da minha vida mostrou isso. Se eu não fosse convertido em alguns aspectos, as ações teriam sido diferentes, porque o convertido, ele vai para a balança de Deus e pesa muita coisa antes. Ele vai para o cordel de medir e mede muitas coisas antes de abrir a sua boca. Então, quando o novo convertido, eu presenciei um rapaz que trabalhava comigo, tocava, que era uma maravilha, tocava antes num bar, onde eu também frequentei esse bar, e ele tocava muitas músicas, e todo mundo se alegrava com as bebidas, com aquele bar. Mas quando passou um tempo, ele se converteu primeiro do que eu, se tornou um crente chato. Sabe o que é o crente chato? Aquele que não deixa você falar. Você quer falar, e ele não deixa. Sabe que as pessoas que têm logorreias, você entendeu, logos, logorreia, tem excesso de palavras, né? Fala demais, sem controle, é uma doença, tem remédio? Tem remédio, mas as pessoas falam disparadamente, vai, você quer cortar a pessoa para entrar, para um pouquinho, deixa eu pelo menos falar, já tem meia hora que eu queria aceitar Jesus, e você continua falando, mais ou menos assim. Vocês conhecem alguém? Todo mundo conhece alguém que tem logorreia, tudo bem. Quando nós entendemos isso, esta pessoa é o crente chato que o meu amigo virou. E foi trabalhar, e eu fui prestar serviço na mesma empresa que ele trabalhava, e esse homem me cercava, eu já era crente, meu irmão, eu já tinha quase um ano de fé, e ele me cercava e falava, disparava. E uma das coisas que ele sempre falava, minhas mãos foi consagrada para o Senhor, para tocar. E numa dessas, ele voltou naquele bar antigo e foi tocar naquele bar, no bairro Bernardo Monteiro. E ele tocou naquele bar e se envolveu, virou um Demas, abandonou a fé e entrou pelo caminho novamente de tocar em boteco. Naquele ano, Deus sustentou a minha fé muito com isso. Com isso o quê, pastor? Ele trabalhava numa máquina que prensava chumbo e, de repente, não sei o porquê, a mão dele ficou ali, ele perdeu todos os dedos de uma mão, ficou só com um dedão. E quando ele perdeu os dedos, eram exatamente as mãos que seguravam a posição no violão. Era como se Deus estivesse permitindo este acontecimento para falar para ele, pois agora você não toca para mim e nem para o meu inimigo mais. O instrumento que você consagrou e consagrou as suas mãos para tocar
no meu reino. Você está usando para alegrar pessoas que estão possuídas de espíritos e de drogas e de mais outras coisas. Esse homem, de vez em quando, encontro com ele, já voltou para a fé. Depois de muito tempo, ele conseguiu voltar para a fé. Ele fala: pastor, mais interessante que eu nunca mais consegui tocar. Mas pode tocar um berimbau, né? Pode tocar um berimbau, um pandeiro, né? Pode tocar. Eu brinquei com ele ainda. Ele falou: não, mas eu não tenho coragem mais de oferecer a Deus no instrumento mais nada. Sabe o que aquilo aconteceu para mim? Eu agradeci ele, porque a minha fé foi lá em cima. Eu subi bastante na fé com este acontecimento que, infelizmente, não precisaria ter acontecido. Quantos estão entendendo? Foi por isso que Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 20, ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Continua comigo, porque eu não te abandonarei jamais, estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor promete estar com a pessoa e a pessoa dá as costas. Mas Paulo escreve para uma irmã, fala para ninfas de Laodiceia, a ninfa a qual a igreja está na casa dela. Faça o que puder com o que você tem. É isso que significa o nome ninfa. Faça o que puder com o que você tem. Todo momento que você abordar alguém, para que este alguém faça algo por alguém ou pela igreja, a pessoa já tem uma desculpa por que ele não faz. Então, ninfas, é o seguinte: faça o que você pode com o que você tem. O que é que você tem na mão? Deus, certa feita, disse isso para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Então usa o seu cajado. Não precisa de muito para fazer muito. Eu sou um Deus que faço milagre. Então, ninfa, o que você tem? Não tenho nada. Moro numa cidade que a fé nesta cidade é morta. Porque quando você abre a Bíblia, no Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20, a partir do versículo 14, está escrito assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és quente, tomaras que fosse frio ou quente, mas assim como és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Para quem é que o apóstolo João está profetizando na 7ª carta do Apocalipse? Para a igreja que está em Laodiceia, cidade da ninfa. Pastor, mas o que tem na Laodiceia que Deus falou que vai vomitar os feitos dela? Sabe por quê, irmãos? Porque ela estava no meio. Está no meio uma coisa interessante. Todos nós aqui somos luz, sim ou não? Todos nós aqui brilhamos no reino de Deus. Todos nós somos daquela classe da cidade edificada sobre a rocha. Então, estamos no meio, mesmo que uma luz apague um pouquinho, não é visto muito por nós, porque tem outras luzes mais fortes, do lado, na frente, por cima. Então, você brilha, às vezes, com a luz do amigo. Mas quando Deus olha para o grupo, ele sabe quem está apagado, quem não está apagado. E quando ele olhou lá para a questão da Ásia Menor, ele viu lá a Odisseia estava apagada. Por quê? Do lado dela tinha Colossos. Era uma cidade de água quente, como é aqui em Goiás. As pessoas vão para lá, fica ali naquela água borbulhando, e diz que ajuda a tirar tudo que acaba com ismo, né? Os reumatismos e a sequência da família dos ismos, vai tudo embora, porque são água quente, termais, e as pessoas ficam ali até hoje. Vão pessoas para lá para se banhar nessa cidade. Então, é uma cidade quente, é uma cidade que atrai pessoas. É uma cidade que até hoje atrai turista, é uma cidade que faz circular moeda, que traz pessoas, leva as pessoas, enfim, é uma cidade que produz. Do outro lado de Colossos, Hierápolis, que está escrito aqui Hierápolis, cidade fria,
aqueles balneários frios, como é no sul do Brasil, vai para lá para ver neve, vai para lá para ver água geladinha, tantos graus abaixo de zero. Tem pessoas que entram ali, fica até o pescoço, diz que é bom para emagrecer, não sei, né? Que fica ali o tempo todo ali, as articulações vai ficando duras e depois sai dali curado, não sei, mas está assim de pessoas que compram e fazem casas perto de lugar que tem essas águas geladas. Hierápolis, gelada. Colossos, água quente. Quem é que estava no meio com a luz apagada? Laodiceia. Então Deus falou, olha, do seu lado direito está produzindo, do lado esquerdo está produzindo, e vocês que estão no meio não faz nada, ninguém vão até a cidade de vocês, ninguém quer comprar, ninguém comercializa, ninguém abre uma porta de pregação, ninguém faz nada. Então Ninfa, ela disse o quê? Faça o que você pode com o que você tem. A única coisa que ela tinha, a casinha dela ali, 2, 3 cômodos, ela falou, a minha casa está aberta para que seja aqui um ponto da pregação do evangelho. Pode não resolver toda a situação de Colossos, pode não resolver toda a situação de Laodiceia, pode não resolver tudo, mas eu vou oferecer o que eu tenho nas mãos. E é isso que Deus espera. Quando em Atos dos Apóstolos você vê a história de Dorca, a gente fica até envergonhado. Uma viúva pobre que tinha uma agulha, e com uma agulha ela sustentou uma comunidade de viúvas, que a maioria morreu pelo mesmo motivo, confronto, guerra, e acabou os maridos morrendo. A mulher viúva, ninguém casava com ela, ninguém ajudava, elas ficavam com um vestido 3, 4, 5 anos, e daí a pouco remenda um pouquinho, remenda mais um pouquinho. Certa feita, Jesus até diz que remendo novo em pano velho, o buraco fica maior, então fica parecendo aquelas mendigas na cidade. Dorca falou, não, eu sou viúva, eu tenho uma agulha, vou ensinar essas mulheres a costurar, vamos fazer vestido para todas. E Pedro, quando visitou-as, ele viu o quê? Todas as mulheres firmes na fé, porque a autoestima também ajuda a levantar sua fé. Sabe? Ninguém me ajuda, depois que meu marido morreu, ninguém me ajuda, eu estou morrendo aqui. Dorca falou, com uma agulha, eu vou sustentar essa comunidade de viúva aqui sem problema. Faz o que você pode com o que você tem. É por isso, irmãos, que o pastor Ralph, vocês conhecem? Pastor Ralph, conhece? O pastor Ralph, ele não acredita naquelas pessoas que dizem assim, ô pastor, ora por mim que eu estou fazendo um grande negócio. E quando eu fizer um grande negócio, eu vou vir aqui e nós vamos construir essa igreja toda e vai ficar um templo bonito. Olha para mim aqui, fiquei amarelo? Não, eu não acredito nisso, nessas pessoas que fazem esse tipo de promessa. Tem pastor que fica ludibriado, vai até engraxar o sapato do outro, visita a pessoa 10 vezes, vai lá toda hora na casa da pessoa, se torna um chato na casa da pessoa, porque a pessoa falou que vai ajudar, vou trazer 1 milhão, vou ajudar a igreja, que não sei o quê. Olha para mim aqui, o pastor Ralph não acredita nisso. Sabe por quê? Porque quem quer ajudar, ajuda com os 10 reais que tem, não fica esperando ficar rico. Se o camarada, vou usar uma palavra de um pastor desviado no Rio, se o camarada diz que vai ajudar com 1 milhão de reais e não tem coragem de ajudar com 10, com 1.000 reais para a construção da igreja, onde que você vai acreditar numa pessoa dessa? Nunca, nunca, meu irmão. E nós não vivemos de fantasia, não. Papai Noel já passou. É o hoje. Se eu posso, eu faço com o que eu tenho. O que é que você tem? Faça com o que você tem. Não é o pastor Ralph que espera de você, não. É Deus que examina as lâmpadas. Ele olha, tem uma forte aqui, uma forte aqui. Eu fico no meio e fica parecendo que eu estou forte. Mas Deus veio e fala, essa daí está apagada. Esta é a Laodiceia do Apocalipse. Então, dá um jeitinho, meu irmão. O que é que você tem na mão? Tem uma agulha? Usa a agulha. Faz igual Ninfa, faça o que puder com aquilo que você tem. Ela falou, só tem isso aqui. Tem problema, dá para sentar um no chão aqui, outro aqui, 3, 4. 4 pessoas. Abriu-se aqui um ponto de falar do evangelho. Vamos falar do evangelho aqui. Isto é obra de Deus. Quantos estão interessando? Quantos estão compreendendo? Quando nós falamos isso, não tem como nós não elogiarmos os amigos simples, pobres,
que passou pela vida do apóstolo Paulo, mas se eu parar um pouquinho e pensar, quantos passaram na sua vida? Quantas pessoas? Aquela história, sabe, que o pastor Assis, o professor Martins sempre falava, né? Aquela história, sabe, aquela história da lembrança da minha professorinha, aquelas coisas antigas. Isso mesmo, começou foi lá mesmo, foi a primeira pessoa que peitou você, que falou que você tinha que jurar bandeira, que você tinha que cantar o hino nacional, o hino da escola, que tinha que respeitar a diretora, que tinha que sentar com postura, que tinha que vestir com postura, falar que não podia fazer isso, fazer aquilo. Foi esta primeira pessoa que começou a colocar uma pedrinha nesse castelo que você virou. Ninguém chega lá em cima sozinho, porque não tem paraquedista no reino. O paraquedista já pula e cai lá em cima, não é isso? Nós não somos paraquedistas. Nós caminhamos passo a passo. Então, dê uma olhadinha depois para um lado, essa semana agora, dê uma olhadinha do lado, você vai encontrar umas 10 pessoas que te ajudou. Dê uma olhadinha para o outro, você vai encontrar umas 10. Se olhar para trás, aí você vai encontrar muitas pessoas. Seja grato. Uma palavra, uma mensagem, não te custa nada. Uma palavra, uma mensagem, um reconhecimento, uma gratidão, não custa nada, mas isso abre portas que você nem imagina, mas abre portas eternas, não só na terra, mas abre até no céu, isso aí para você, porque isso acende a luz, isso traz o que tem em Colossos ou o que tem em Hierápolis. Você sai do grupo de Laodiceia, porque o Senhor falou, estou prestes a vomitar-te da minha boca, porque você fica esperando enriquecer para fazer. Ninguém fica rico, irmão. Espere isso não. Nós somos brasileiros. Né? Nós vamos viver bem com o Senhor. É isso aí que nós pedimos. Mas faça o que você puder com o que você tem. Amém? Com esta palavra, fechando o mês de... Você ia falar o mês das Marias, né? Porque o mês de maio é o mês das Marias, não é? O mês que dá muito casamento, mas não pôde fazer muito casamento esse mês, porque não está podendo fazer festa. Tudo bem, é essa Maria que eu estou falando, tá bom? É o mês da Maria. Estamos fechando, graças a Deus, né? O mês com chave de ouro, com bênção. Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Domingo que vem é cerimonial de transferência. Que maravilha, tudo de bom essa semana para você. Que Deus te tome pela mão direita, te levante, coloque no caminho, dê um empurrãozinho também, sussurra no seu ouvido, fale com você, te dê experiências, te dê mesmo alguma coisa a mais que você possa contar para a sua geração. Isso é ótimo, muito bom da parte de Deus. Então eu quero abençoar você. Talvez você diz, pastor, estou passando uma fase que eu nunca passei na minha vida. Tira o melhor dessa fase. Talvez nunca mais você vai viver isso. Nunca mais. Tira o melhor desta fase. Quando estudamos o Apocalipse e entendemos que lá no milênio, os que nascerem no milênio, eles nunca ouviram falar de Satanás, ou melhor, não conheceram nada da ação de Satanás. No Apocalipse nos dá uma visão que aqueles que nunca participou daquilo terão o desejo de, por que eu não vivi naquela época? Eu gostaria de ter participado e saído assim como você, quer dizer, que venceram. Então, olhando por esse lado, aproveite o que você está vivendo hoje, meu irmão, porque talvez nunca mais você vai viver esse aperto. Está apertado, está difícil, as coisas dentro de casa reduziram a 10%, menos de 10%. Você agora tem que fazer o cálculo no papel direitinho, tudo que você vai fazer, a hora que você vai fazer. Meu irmão, agradece a Deus por isso. Agradece mesmo, isso aí é obra de Deus na sua vida, na sua família. Com toda certeza você vai passar pela moinha, mas vai sair do outro lado uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, uma moça melhor, um senhor melhor. Você vai sair do outro lado melhor. Melhor para quem? Primeiro para você. Pois para o nosso Deus que viva eternamente. Para o nosso Deus. Tá bom? Então fechamos com chave de ouro esse mês. Estava agora recebendo os relatos do interior, de igrejas nossas, de pastores amigos.
que já tem 2 meses que não pode nem levantar a porta da igreja, nem para lavar a igreja. É triste, triste, porque uma autoridade na cidade chamada prefeito, usando de força arbitrária, está tocando, vou falar numa linguagem popular, tocando terror na cidade. O próprio prefeito, sabe que às vezes quando eles imaginam que são presidentes, ou que sonha que é presidente, começa a fazer alguma coisa, mais ou menos isso. Um prefeitinho vagabundo, cheio de processo nas costas, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, que eu conheço a fera, está tocando terror na cidade para todo lado, e são mais de 70 igrejas, principalmente igrejas. Abriu agora, meia hora depois, ele vai na casa do líder e manda buscar ele com a polícia militar. O policial não tem culpa, tem que obedecer. Então, eu recebi esses relatos hoje à tarde aqui, ficamos até tristes com isso, para te falar a verdade, sabe? Ficamos tristes, mas nós aqui, pelo menos, agradecemos a Deus por poder estar fazendo o culto com menos pessoas, mas estamos fazendo culto bem pequenininho, né, irmãos? Mas estamos fazendo, graças a Deus. Amém? Fique de pé. Eu aprendi com o meu irmão ali. Fornecer provas contra a gente mesmo, não pode não, mas é doido. Irmãos, vamos fazer uma oração? Olha para a tua mão, puxa o sangue assim na palma da sua mão. Vou ficar mais aqui. Ou envermelhou, esquentou, não é isso? Você viu que o sangue circulou na sua mão? Sangue é vida, traz ela para a palma da sua mão. Eu trouxe? Põe a sua mão no coração aqui, ó, no seu coração. Põe aí, escuta o bater do coração. Feche os seus olhos, respira fundo. Agora fale com Deus em pensamento mesmo. Qual seria a sua oração agora de socorro, seu tiro de misericórdia com Deus? Onde você colocaria esta oração agora em pedido ao Senhor para que um milagre acontecesse hoje ainda? Glorioso Deus, santo e eterno Pai, não é somente a fé que eu tenho no Senhor, mas a fé que os teus filhos que estão hoje, Senhor, ao alcance desta fala, desta imagem que está presente, com a mão sobre o coração, e o pensamento está ligado no Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, como sacerdote, neste momento, sonda o pensamento de cada um, porque o Senhor pode fazer isso. Toma isso como uma oração secreta, uma oração forte. Senhor, talvez neste exato momento, do outro lado da cidade, precisa de um socorro rápido. Eu peço ao Senhor que as mãos do Senhor, o poder que há no sangue de Jesus, a presença dos anjos do Senhor, de algum dos comandos do Senhor, deste exército celestial, possa ir em direção ao pensamento desta pessoa, onde está sendo direcionado agora, meu Pai. Talvez tenha um cadeado que precisa abrir, uma porta que está fechada que precisa abrir, Senhor, uma pedra no túmulo que precisa ser arredada. Senhor, eu peço, Senhor, por uma pessoa que está enferma, aquele que está doente também, seja em casa, num leito de um hospital, seja uma doença comum, ou seja algo que a ciência já o desenganou. Põe as tuas mãos ali neste momento agora. Senhor, eu comungo esta oração com quem está em casa com a mão no peito. Talvez a mão está no peito e a outra sobre a pessoa que está enferma. Eu clamo, Senhor, agora, passa da tua unção sobre o teu servo, a tua serva, e chega até esta pessoa também, fisicamente, Senhor, presencial onde essa pessoa está. Se for cura, cura, meu Pai. Se for milagre, faça milagre. Se for maravilha, opera maravilha. Senhor, seja qual for a operação, colocamos primeiro nas mãos do Senhor. Primeiro socorremos ao Senhor, como diz a tua palavra em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 30, que buscai em primeiro lugar o reino, as outras coisas todas vos serão acrescentadas. Estamos pedindo ao Senhor, Senhor, esse pensamento que entra naquela casa, talvez é um filho, é um esposo, é uma mãe, é uma filha, é um negócio, é uma oportunidade, é uma porta de emprego. Às vezes, ó Deus, esse pensamento está no fórum, aí um processo que precisa ser protocolado, precisa ser assinado. Às vezes o juiz não
pode, Senhor, estar ali presente, ou às vezes paralisaram as ações. Senhor, coloca as tuas mãos onde tem uma decisão agora. Tu és um Deus que pode fazer isso. O Senhor provou isso com todas as letras para nós, através da tua Bíblia e das experiências. Então pedimos ao Senhor, onde estiver agora uma pessoa que pede, talvez não há problema nenhum, Senhor, está pedindo somente um dia melhor, ou talvez um agradecimento por ter chegado até aqui. Põe as tuas mãos, Senhor, e confirme essa vitória. Essa pessoa que está do outro lado, Senhor, que pede que passe este mal, que passe esta pandemia, que possa mesmo o país voltar ao normal, a família dela voltar ao normal. Senhor, levanta o rosto desta pessoa, confirma a tua bênção, Senhor, nesta hora. Eu peço por todos os que estão, ó Deus, pedindo juntamente comigo nesta comunhão. Se está pedindo é porque crê, se está pensando é porque crê que o Senhor pode. Então, Senhor, eu sei que o Senhor não frustra os teus servos. Entra ali, Senhor, faz a obra na vida desta pessoa, seja qual for, e traga essa pessoa para testemunhar aqui, que desde aquele dia, Senhor, onde ela colocou as mãos, ou pôs no peito e o pensamento foi até o local que necessitava, houve uma operação, houve uma intervenção celestial, houve mesmo uma quebra de vínculos ali, Senhor, que Satanás foi expulso, que os espíritos malignos foram repreendidos. Senhor, levanta os teus servos. Estamos fechando o mês de maio, Senhor, com uma bênção, estamos mesmo de cabeça erguida, mas eu peço, Senhor, amanhã, meu Pai, de hoje para amanhã, enquanto descansamos o nosso corpo, se o Senhor nos permitir levantarmos assim como estamos hoje, Senhor, faça que os nossos olhos vejam coisas melhores e maiores, que vejam a operação do Senhor chegando mesmo na presença de todos. Eu abençoo aqui agora a todos, meu Pai, no poder do nome de Jesus, do mais novo ao mais velho, aquele que está livre, o que está às vezes com algum comprometimento, põe as tuas mãos para abençoar, confirma a tua vitória. Deus, eu clamo em nome de Jesus e eu te agradeço também em o nome do Senhor Jesus Cristo. Com a sua mão comigo aqui. Não, encosta aí, ué. Encostou? Com fé. Está encostando? Sente a mão aí? Diga, viva o Senhor.